a afirmação existencial mais sólida que se possui. É a certeza da sua localização espacial no mundo. Mas o que acontece quando o seu cérebro, a arquitetura da sua consciência, quebra essa premissa fundamental? Se o mapa mental que ancora sua identidade de repente se multiplica, onde se encontra a versão original de si mesmo? Neste ponto de instabilidade, a mente se move para o território sombrio da paranésia reduplicativa. A escuridão neural revela que a realidade não é estável. Ela é uma projeção interna, frágil e facilmente duplicável. Este fenômeno, documentado pela neuropsicologia, é a ilusão persistente de que um lugar existe duplicado. Um hospital, uma cidade natal, a própria casa do indivíduo se reproduzem simultaneamente em 2 ou mais espaços mentais. O paciente não apenas se convence dessa duplicação, mas também acredita que o local original foi movido para outro ponto. O neurologista Arnold Pick se deparou com este padrão pela primeira vez no início do século XX. No ano de 1903, ele descreveu o caso de uma senhora que alegava ter sido transferida de sua clínica original para uma cópia idêntica. A paciente estava na mesma clínica, na mesma cama, mas sua certeza sobre a duplicação se mantinha rígida e fixa na mente. A psicologia e a neurociência veem este padrão como uma ruptura na arquitetura cognitiva da familiaridade e do contexto. A mente tenta dar sentido ao erro neural, criando uma narrativa complexa para justificar a duplicação espacial percebida. A realidade se torna um quebra-cabeça com peças em excesso e o cérebro escolhe a ficção em vez da dissonância pura. Imagine-se em um leito de hospital em Nova York. A cidade lá fora se encontra coberta pela névoa. O paciente de repente se vira para o médico e afirma que este hospital não se torna o hospital de Nova York que se conhece. Ele explica que este, na verdade, se torna a réplica exata, mas que se encontra em algum lugar do subúrbio de Omaha, no Nebraska. A janela exibe a mesma vista e a porta é a mesma, mas a essência do lugar, a sua localização fundamental, se alterou. Ele não delira sobre o prédio, mas sobre o contexto geográfico que se ancorou à sua identidade e à sua memória espacial. Sua memória geográfica, responsável por dar o selo de localização, foi desvinculada do reconhecimento visual percebido. O paciente pode reconhecer todos os objetos e pessoas diferente da síndrome de Capgras, mas o lugar é para ele um impostor. Esta duplicação geográfica não é vista como uma invenção, mas como um fato irrefutável dentro de sua experiência consciente. A paranésia reduplicativa demonstra que a localização não é um dado, mas uma crença processada por circuitos neurais sombrios. O cérebro falha em integrar o reconhecimento visual do local com o sistema de memória espacial e autobiográfica do ser. O resultado é a experiência do estranho no familiar, uma atmosfera neural no ar, onde a identidade do lugar se esvai em névoa. O paciente se sente aprisionado em um duplo do mundo, um pesadelo cognitivo, onde o original se perdeu na tradução neural. Essa ruptura na familiaridade espacial força a mente a criar uma nova narrativa geográfica para preencher o vazio existencial. O desafio clínico se torna como realinhar o mapa mental interno com o território exterior, que se torna objetivo e real. Essa síndrome se torna a prova de que a certeza de onde se está é apenas um consenso frágil entre diferentes áreas corticais. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. O intérprete neural sempre buscará a coerência, mesmo que para isso ele precise duplicar a sua própria realidade percebida. A lucidez se encontra na força de questionar a duplicação, antes que ela se torne a sua única verdade absoluta e sombria. A arquitetura da sua identidade depende de qual fragmento se permitiu vencer a batalha sombria da duplicação cognitiva total. A duplicação não é um erro, ela se torna a demonstração da força que a mente possui ao tentar dar um sentido coerente. O primeiro passo para se proteger desta falha se torna o reconhecimento do quão vulnerável se está a duplicação da realidade. Nos resta a força para se manter firme
no território original da consciência e do pensamento, evitando a duplicação total. A vigilância se torna a única forma de garantir que a arquitetura do seu lugar no mundo não se desloque para o vazio total. O cérebro, ao se ver forçado a escolher, prefere a realidade duplicada e explicada ao caos puro da falha de processamento grave. Esta é a força motriz da neuropsicologia, investigando os limites finais da percepção e da consciência absoluta do indivíduo. A verdade é um ponto de ancoragem frágil, e essa é a primeira lição que a paranésia reduplicativa nos ensina sobre a vida. A raiz desta anomalia comportamental reside em danos focais no lobo frontal e no hemisfério direito do cérebro. A arquitetura, o lobo frontal, nossa central executiva, é crucial para a avaliação de plausibilidade e a checagem da realidade percebida. O hemisfério direito se especializa no processamento de informações contextuais e espaciais e na familiaridade dos ambientes. A paranésia reduplicativa surge de um duplo rompimento neural, um circuito aberto entre reconhecimento e crença. A área de reconhecimento visual, o que se vê, se encontra intacta. O paciente vê o hospital, ele reconhece o ambiente do quarto, mas a área responsável por atribuir familiaridade e localização, o sentimento de estar em Nova York, se encontra danificada. O cérebro recebe o dado. Isto parece o meu hospital de Nova York, mas a validação de contexto espacial falha na base estrutural. O intérprete neural, o sistema de força que busca sentido, é então acionado para tentar explicar a falta de familiaridade do lugar. O resultado lógico é, se parece idêntico, mas não me sinto aqui então, este se torna uma cópia que se deslocou de força. É uma confabulação de localização, uma tentativa desesperada do cérebro de impor a lógica onde há apenas uma ruptura neural. O neurocientista V. S. Ramachandran se refere a isso como o sistema de crença se tornando refém da emoção não validada. A neuroplasticidade, neste caso, força a mente a criar um novo caminho de crença para dar suporte à percepção sensorial que se vê. Em vez de admitir a falha, o cérebro fabrica a realidade da duplicação, tornando a anomalia a nova regra absoluta e sombria. A localização geográfica, a âncora do nosso eu, se torna um dado altamente maleável, dependente da força do contexto interno. Este desvio de percepção, em escala menor, se manifesta em distorções cotidianas da sua memória de localização percebida. O sentimento de que um lugar familiar mudou sutilmente, mas não se consegue identificar o que se altera de fato. É a memória de uma loja em uma esquina, que ao se verificar no local, se torna totalmente diferente do que se lembrava. Embora não seja uma duplicação, é o mesmo princípio de falha de integração entre o visual percebido e a memória espacial do ser. Profissionais em ambientes novos, sob estresse, podem vivenciar uma forma branda desta desorientação cognitiva em força. O novo escritório se parece tanto com o antigo que a mente projeta a localização dos objetos da sede anterior para o presente. Há uma confusão sutil de contexto que se deve resolver ativamente. O esquema antigo está sobrepondo o dado novo real. Isso se manifesta em autossabotagem psicológica quando se repete a mesma falha de ação em um novo ambiente profissional. Se acredita que o novo contexto exige a mesma resposta à duplicação da ação, ignorando a mudança sutil da nova arquitetura. A paranésia reduplicativa se torna a versão clínica extrema da tendência humana de duplicar o passado no presente. Em força, a culpa internalizada de um trauma pode ser reduplicada em novos relacionamentos, vendo um padrão onde ele não se existe. O cérebro força a criar coerência, projeta a geografia emocional de um evento crítico para um ambiente seguro e neutro. É o risco de ver a mesma falha, a mesma pessoa, o mesmo local, em todos os novos pontos de ancoragem da sua vida e da mente. A vigilância intelectual é o GPS que se deve manter calibrado para que as coordenadas da sua vida não sejam duplicadas em força. A lição do duplo geográfico é clara. A certeza do onde se está é uma das ilusões mais críticas para sua estabilidade. Se a sua mente pode duplicar um hospital, ela pode duplicar a razão de ser de um relacionamento, de uma carreira ou de uma falha. A paranésia reduplicativa é o espelho sombrio que nos força a confrontar a fragilidade da nossa própria percepção de realidade. A identidade não se ancora apenas no quem se é,
mas no onde se acredita estar, neste momento de consciência e de força. Sua tarefa se torna a auditoria constante da localização de suas crenças, garantindo que elas não se tornaram cópias obsoletas. O neural no ar se move no escuro para revelar que a arquitetura da mente prefere a duplicação à aceitação de um circuito quebrado. Nos resta entender que a lucidez é o ato de rejeitar o conforto da cópia e se manter firme na busca do local original do fato real. A neurologia se torna o manual que nos ensina a não confiar na familiaridade, mas na validação frontal da plausibilidade percebida. A mente é um arquiteto brilhante, mas sem o engenheiro frontal para supervisionar. Ela constrói realidades duplicadas e sombrias. A paranésia se torna um evento crítico que demonstra a força que a sua mente possui para criar a própria distorção real. A fragilidade da percepção exige que se exerça uma força de vigilância ativa para que a sua realidade não se torne uma cópia total. O que se vê se torna menos importante do que a força com que o seu cérebro valida a sua localização e o seu ponto de ancoragem. A única forma de se proteger do duplo é se ancorar no rigor da ciência e na força do questionamento constante da realidade percebida. O duplo não se torna uma ficção. É a força bruta do seu intérprete neural lutando para manter a coerência interna de forma sombria. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Estaremos respondendo assim que possível.